Então, turma, é o seguinte. Como vocês viram a abertura do índice aí, quem prestou atenção na mudança do Speed Candle, que viu ele subiu positivo e na medida que o preço bateu lá no topo do canal, ele passou a mudar aqui a pressão de compra, foi diminuindo, ficou neutro e passou aí para uma pressão mais vendedora. Vocês perceberam esse sinal aí na SG, galera? Quem tá aí prestando atenção aí. Tá, show de bola. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mudar o esquema da minha tela para conseguir passar para vocês as anotações que eu vou fazer agora e vai ficar mais fácil de vocês entenderem aonde vocês precisam olhar e tal, tá? Tá aparecendo a tela aí, né? Aparece aqui o negócio da canetinha que eu tô chacoalhando. Beleza, turma. Só um pouquinho de paciência, galera, porque hoje tá entrando muita gente aqui e tá dando uns bugzinhos no zoom. A qualidade da imagem para vocês tá boa aí? Beleza. Turma, a gente tem aqui na SG a região do canal. Essa é a principal região que vocês precisam prestar atenção para que a gente possa trabalhar as nossas posições de forma mais inteligente, ou seja, mais bem organizada. Quando a gente tem a leitura das regiões, a gente evita, por exemplo, a entrada em compras em pontos errados. Imagina o tanto de gente que deve ter comprado esse índice aí, nesse topo aí, e que deve ter tá passando um calor danado e torcendo para o preço voltar e colocou stop lá na mínima do dia, né? Ou seja, a gente não faz esse tipo de entrada. A gente também nunca vende aqui, tá? Ou seja, qual que é a principal leitura que você que está na SG precisa fazer quando você começa? Você precisa entender a região. Nada adianta você entender que está comprador, que está vendedor, mas se você não entende a região, isso não vai funcionar legal. O segundo ponto que você deve prestar muita atenção é em relação ao fluxo. Ou seja, o que está movendo esse mercado? Ele está subindo, caindo, mas com qual força, com qual potência, ao ponto da gente ter a leitura se esse movimento de fato é um movimento que vai demandar urgência ao ponto dos players segurarem uma posição e nem dar chance do respiro ou da barrigada, e o mercado está pressionado por uma movimentação extremamente direta, ou se a forma como o preço está se movimentando é através, digamos, de um fluxo moderado. E aí você vai anotar agora, tá? Pegue uma caneta aí, pega um papel, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês o que vocês vão prestar atenção aqui no Speed Candle, tá bom? E galera, depois eu vou responder vocês. Agora foco aqui, prestem atenção na aula, tá? Mais importante do que vocês clicarem hoje é vocês entenderem a ferramenta. Porque o objetivo aqui é vocês entenderem a SG para vocês depois replicarem isso, tá bom? Então vamos lá. Velocímetro, sempre quando ele sobe, o mercado dá essa esticada numa abertura ou uma queda na abertura e a gente percebe o velocímetro abaixo de 400, 350. Isso não mostra uma força extremamente direcional. E na medida em que ele vai perdendo a força, você já precisa ficar atento porque isso já mostra que enquanto o preço está subindo, se ele já está diminuindo, é porque está perdendo a pressão dos negócios. Então vou fazer o desenho aqui da abertura do índice, como que foi. O mercado abriu, tá?
fez esse movimento aqui. Parecia que não ia parar mais de subir. Quando chega lá no topo do canal, onde teve a marcação da linha, a formação do caixote, o preço deu uma passadinha. E aí, o que aconteceu aqui? Esse cara que estava bem positivo foi perdendo força. Foi diminuindo a pressão. Ou seja, vamos pensar que ele estava em 400, foi para 350, 300, 250. É o que eu falo que é assim, o piloto já desacelerou, só que o trader às vezes está querendo acelerar exatamente naquele ponto, onde não está tendo mais aceleração. E aí o que acontece? Como falta a pressão de continuidade, ao invés do preço tocar na linha e voltar a subir, ele faz o segundo giro ali do renco, tá? E na medida que ele vira, a gente já percebe que as confluências passam a mudar e inverter esse cenário. Se o cara fez a compra na abertura, por exemplo, show de bola, fez o trade legal. E aí vem o ponto que eu quero enfatizar para vocês. Aconteceu nessa abertura uma janela de oportunidade que deu um trade de compra. Entretanto, na ASG, ela já mostrava para a gente a mudança do contexto, pelo menos até o presente momento. E aí o que eu quero que vocês entendam, se vocês pegarem um gráfico de tempo, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 2 e tal, vocês vão ver que dentro do tempo a gente tem ali, aliás, que no tempo a gente tem a formação dos candles, mas você não consegue entender o que acontece dentro dessas formações. E aí a nossa ideia é o quê? Cara, a gente precisa aproveitar essas mudanças que o mercado possibilita para que a gente consiga extrair dinheiro dele de uma forma que, mesmo sendo, digamos, um time frame com pouco tempo de mercado, aí a gente consiga extrair dinheiro dele, né? E aí aqui, ó, por exemplo, basicamente o que eu estou desenhando é como se fosse o que está acontecendo agora aqui. Se vocês pegarem um gráfico de 5 minutos, a gente tem exatamente isso aqui. Vocês estão entendendo essa explicação? E aí, se eu tenho essa leitura gráfica, se eu tivesse só um gráfico agora de 5 minutos, é provável que a gente estaria meio perdido, porque você fala, pô, não dá uma clareza direcional do movimento. Só que se eu tenho a estrutura da forma como o preço está se movendo, e se eu entendo isso, eu consigo ter uma leitura melhor e uma leitura mais assertiva. De preferência, lendo o fluxo do mercado. Então vamos lá. Quem está olhando agora Speed Candle está vendo que nós temos um fluxo mais vendedor na região, tá? 247. Entretanto, esse não é um fluxo de extrema urgência em relação à forma como o mercado está se movendo. Ou seja, isso mantido dessa forma vai sugerir que o preço pode ficar trabalhando o que? Lateralidade nessa região, tá? Beleza? Até aqui vocês estão entendendo? Manda um sim aí, galera. Daqui a pouco eu vou respondendo vocês, hein? Fiquem tranquilos que todos serão atendidos aí, tá? Fiquem tranquilos. Vai dar bom. Então, beleza. Se eu sei que não existe fluxo direcional, ou seja, eu sei que o mercado está numa neutralidade. Olha aqui, ó, a SG falando pra gente que o fluxo não é direcional. Agora tem a recalibragem. O que é a recalibragem? É toda vez que ele sai de positivo e fica negativo, ou de negativo para positivo, tá? Aqui nessa região, se eu sei que o fluxo está médio de venda, o que eu busco aqui? Cara, o que mais que eu tenho de informação que poderia, de repente, confluir para alguma leitura nesse momento? Eu presto atenção nos detalhes. Eu vou olhar aqui, por exemplo, a informação de que nessa mesma região eu tenho uma força ao mesmo tempo compradora brigando aqui. Se fosse o contrário, a gente não teria esse tourinho, ele seria um urso, ou seja, aí teríamos tanto o contexto como a parte da representação da força do mercado no mesmo lado. Só que como eles estão divergentes, eles ficam numa briga. Então vocês vão perceber que o velocímetro vai perdendo força, daqui a pouco ele já está neutro, igual agora aqui. Daqui a pouco ele fica um pouquinho positivo, mas ele não estabelece, ou seja, isso é um claro sinal de que nesse
ponto específico, nesse horário específico, nesse momento específico, não tem boas oportunidades de operações agora. Ou seja, isso não quer dizer que daqui 1 minuto ou daqui 5 minutos não vá refletir em algo legal. E isso é muito bom, porque quantas pessoas aqui sofrem de ansiedade no mercado? Tem uma galera aqui que sofre por ansiedade no mercado aqui? Como que vocês lidam com isso, turma? Ansiedade é o que mais pega, né? A gente sabe que a galera sofre bastante com isso e, inclusive, turma, é importante falar a questão principal de vocês terem as sinalizações justamente para proteger você do quê? Dos impulsos. Porque se você protege do impulso, você vai evitar fazer operação ruim, tá? Então nós temos aqui um contexto neutro. Então, primeira coisa, cuidado para não confundir movimento de momento, tá? Ou seja, uma oscilação de alta Ei, não é uma trader, tendência o de alta, validador tá bom? atingiu o nível Então, máximo da essa é a sua primeira força. questão. Em Vamos estágio lá, ultra, recapitulando. evite O operações de preço agora está no contra-tendência. topo do canal. Aqui aparece um alerta importante que é o Ultra. Ele deu uma piscadinha aqui, saiu de cena. Quando o Ultra aparecer e se mantiver estável, você não vai fazer trade contra ele, tá? Essa regra é extremamente importante. Por quê? Se ele se mantém ou ele fica oscilando, mas sempre voltando, é onde eles colocam pressão no mercado para tentar impulsionar esse preço a favor dessa sinalização. É esse sinal aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Ultra, tá? E junto ele aparece esse aviso para você não operar contra ele. Mas isso não é uma sinalização para você entrar junto com esse sinal. Então prestem atenção nisso. Por que não é? Porque, cara, primeiro, olha o preço onde está. Nessa região do 285, 270, é recomendável fazer compra aí? Sim ou não? Apenas considerando, tá, o canal da ASG. Vocês que estão agora começando aqui, entendendo as sinalizações. Então tá aí, o Hércules já respondendo, não é um ponto bom de compra. Por que que não é um ponto bom de compra aqui? Ah, Sérgio, mas estava positivo, não sei o que e tal. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem já ouviu falar que o mercado é manipulado? Pois é, galera fala pra caramba isso aí, mas na hora de operar, tá lá, parece que tem aquele... Quem já viu aqueles desenhos antigos que o cara ficar rodando um negócio pro cara lá ficar hipnotizado. Você vai comprar aqui. Você vai entrar fazendo um médio pra frente. É tipo isso. E aí, cara, o cara entra. Por quê? Porque o que vai hipnotizar você é a sinalização verdinha aqui. Você vai falar, rapaz, o negócio vai estourar 1.500 pontos agora. E você vai comprar. E isso, quando é um fluxo muito direcional, é legal. Aí a operação vai a favor, ele vai romper o topo, vai dar certo. Mas isso já é para quem? Para quem já está mais atento aos detalhes. Para o cara que conseguiu comprar quando o preço estava numa melhor localização. Porque quem fez compra na melhor região, no fundo do canal, ou até mesmo na virada que eu vou explicar para vocês, um setup fantástico de Renko, consegue também fazer um tradezinho legal com stop super barato, tá? E aí, se o cara já está na operação, ele vai ficar prestando atenção para saber o seguinte, tem força para romper esse topo? Eu, particularmente nesse momento, vou falar para vocês, eu não estou apostando muito nesse movimento de rompimento. Por quê? Qual é a força do velocímetro do Speed Candle aqui nesse momento agora? Uma força fraca. Ele pode até romper? Pode. Mas se ele continuar com essa pressãozinha aqui, ele vai subindo sempre muito cadenciado. Se eu estou, por exemplo, já na compra e eu quero evitar que o preço fique voltando na minha cara, eu preciso entender o quê? Como que funciona esse gráfico da SG. Então, primeira coisa, muitas pessoas perguntam para mim, Sérgio, qual é esse gráfico? Qual que é o período? Cara, primeira coisa, isso aqui é um gráfico exclusivo da ASG. Vocês nunca vão conseguir usar um gráfico exatamente igual nas plataformas, tá? Então vou explicar como funciona. Isso aqui é uma leitura que ele pega o conceito de um gráfico de Renko, mas
tá? Tem um ponto-chave aí. Ele só faz a confirmação da virada baseada em fluxo. Ou seja, se não tem fluxo, ele não vira o bloco, para evitar ruído. Se fosse um renko tradicional, vocês iam ver o renko assim, muito maluco. Pá, o negócio parece uma doideira. Quem gosta de gráfico de renko sabe como que é. Sem contar que aí você pega o renko, cara, aí pô, o 4R para alguns dias é legal, mas aí dependendo da volatilidade você tem que mudar ele. Ele não é um rank organizado. E o que, que eu fiz aqui? Eu criei um rank organizado e eu vou mostrar por quê. Porque eu sei que se o índice perde esse ponto aqui, ele tende a buscar esse aqui. Se ele perde esse ponto aqui, ele tende a buscar esse aqui. Se ele perde esse ponto, ele vai buscar aquela viradinha aqui. Ou seja, as estruturas que formam o preço, elas seguem em confluência com a mudança no fluxo. Se o fluxo não confirma, o renko não vai reagir da forma como tradicionalmente é apresentado nas plataformas. E aí é uma coisa que eu falo para vocês, porque eu já fui pessoalmente em alguns institucionais e repito, vocês acham que institucionais ficam usando essas plataformas que a gente ganha de graça para operar um mini contrato? Os caras têm sistemas próprios, galera. Então, a gente está falando de um jogo que hoje, pelo fato de ter um cara que se dedicou para construir uma engenharia como essa, eu consigo chegar para você e falar, cara, isso daqui é isso, isso é isso, e a gente vai, através desse sistema, ter uma leitura muito mais confluente com a realidade de um institucional. Ou seja, remover o ruído e apresentar a solução, tá? Então percebam que aqui nessa região o preço não mostra urgência, aliás, o fluxo não mostra urgência. Então toda vez que você perceber que o preço subiu, mas o estado de neutralidade ou fluxo médio, ou ele ficou um pouquinho forte e já voltou, já sugere que a região não vai ter o rompimento. O que, que eu acabei de falar agora para vocês? Eu não estou acreditando no rompimento dessa região. Se eu não estou acreditando o rompimento da região, o que, que eu poderia ter feito aqui nessa região? Se eu sei que essa região é de venda, se eu sei que o renko virou, se eu sei que não tinha pressão forte de compra, eu poderia atuar ali fazendo uma operação de scalping de venda. Porque eu teria um risco baixíssimo e uma possibilidade de um scalping legal. E o lance aqui é o que? Você entender a virada do renko. Porque se você entende a virada dele, você consegue posicionar o seu stop exatamente para cima dele, cara. A gente está falando de um stop extremamente curto. Stop às vezes chega a 30 pontos no índice, 40 pontos, é um stop extremamente barato, tá? Quando que ele dá a melhor confluência ainda? De preferência, regiões que são testadas duas vezes. Por exemplo, se tivesse acontecido esse movimento aqui, ó, o renko bateu, pá, aí ele vem aqui, bate de novo e vira. Esse daqui normalmente é o melhor sinal, tá? Aí vira as duas setinhas para baixo, o renko vira mais uma vez, ou seja, ele dá uma entrada e você consegue ter um stop em mini índice. A gente está falando de um stop de índice de 30 pontos, que é um negócio assustador. Eu nunca vi nada que dê um stop tão barato em mini índice. Normalmente, mini índice, a galera sempre projeta o que? Ah, coloca o stop lá no candle tal, ou acima do ajuste, ou acima, sei lá, da região X. E aí, o que, que acontece? Às vezes o cara vai ter stop de 300, 350 pontos, fica numa ansiedade danada e isso acaba atrapalhando a performance, tá? Vamos lá, para a gente não desfocar, o preço está no meio da região. Qual é a minha expectativa? Que essa região, próxima aos 650, se ele vier testar, ele pode dar uma segurada. Beleza? Aqui eu também faço leituras de análise técnica, conceitualmente até simples, para quem é iniciante e que funciona muito bem. Qual que seria essa análise? Cara, o que é que normalmente funciona bastante, que a galera usa e que a gente pode usar também e que é uma leitura super tranquila? Cara, a LTAzinha, a LTBzinha é um negócio que nunca sai da moda, né? É o verdadeiro arroz com feijão bem feito no mercado e isso faz com que a gente também consiga ter uma projeção do que está por vir.
Então, se eu já tenho aqui, por exemplo, os candles nessa pegada, o que, que eu vou imaginar aqui? Cara, se o Renko não virar agora para fazer esse movimento, a minha expectativa é que ele bata nessa região dos 150 e continue caindo, tá? Quem vai mostrar isso para mim vai ser o fluxo. Se o fluxo inverter aqui, eu já tenho uma ideia do que pode vir a acontecer nessa região. Vocês estão conseguindo entender até aqui, galerinha? Pessoal, tem que mudar para a tela do índice, tá? Eu expliquei aqui que o foco das aulas vão ser no índice. A tela de dólar, ela está disponível, mas eu só recomendo para quem já sabe operar dólar. Independente, assistam a aula do índice, porque a leitura, a gente vai aplicar o mesmo conceito da leitura, tá? Então, se você aprendeu a usar a SG para índice, você vai aprender a usar ela para dólar também. Mas eu recomendo fortemente que, a não ser que você seja perito em dólar, não vá operar dólar. Dólar tem uma pegada mais agressiva, tá bom? Então, beleza. Então, vou respondendo aí. Qual o renko da SG? Esse renko da SG é um renko próprio, não tem a confluência exata da anelógica, por exemplo. Então, se você for pôr aí um renko baseado no tempo que eles oferecem, você não vai conseguir. Esse renko meu, ele vai calcular aqui uma média de pontuação. Cara, não vai dar certo, mas se você quiser tentar aí, põe um 12R, tá? Se confluir mais ou menos parecido, tudo certo aí. Se vocês quiserem testar um 12R aí, tá? Mas, lembrando, ele só vai fazer a mudança junto com o fluxo aqui. Beleza? Então vamos nessa. Turma, olha só o que eu acabei de passar para vocês aqui. Que eu falei, olha, tem uma grande expectativa do preço chegar nessa região e dar uma segurada, tá? Às vezes, galera, ele não necessariamente ele vai chegar na região e vai virar. Mas qual que é a ideia de ter a confluência da região? Porque se eu tô numa operação, por exemplo, se eu tô vendido, vamos falar, cara, eu vendi o índice lá. Eu já sei que nesse ponto aqui, aonde tinha os dois movimentos do Renko, é interessante que eu me proteja. Por quê? Porque ele pode bater nessa região e simplesmente não atravessar de uma vez. Se ele não atravessar essa região de uma vez, se eu vacilar, cara, daqui a pouco esse trade volta na minha cara. Ou volta, sei lá, 100, 150 pontos que eu deixo de ganhar, tá? Então preste sempre muita atenção. Olha só, antes tinha dois blocos aqui virados. Aqui já tem quase 3, então assim, tá tendo uma persistência maior para querer furar essa região. Se ele furar essa região, deixa eu ajustar aqui. Se ele fura essa região, qual que vai ser a minha ideia aqui? Ele vai buscar o fundo do canal. Mas percebam que toda vez que o preço chega aqui, ele está dando uma, digamos assim, uma sentida na região. A gente percebe que existe uma dificuldade. E aí já vou explicar até uma outra ferramenta para vocês aqui. Quem está no mercado possivelmente já ouviu falar de absorção, de ordem passiva e tal, né? Então aqui, se vocês olharem essa ferramenta do TILVAP, isso daqui é como se fosse um candle diário, por exemplo. Então se você pegar um gráfico de um candle diário aí, tu vai ver ele, você vai ver isso aqui, ó. Agora ele mudou ali, tá? Mas é como se fosse mais ou menos isso aqui. Vocês vão ver aonde o preço está trabalhando, pá, e o paviozinho lá do gráfico diário. Certo? O que está acontecendo aqui? Nessa região está concentrada a maior briga no momento, tá? Quando vocês perceberem que existe essa conexão cinza com azul, é o preço onde mais está tendo, digamos, absorção no momento. Se o preço fica para baixo dessa região, a gente vai ter a seguinte interpretação. Quanto mais afastado ele for, digamos que ele vem aqui para o fundo dessa região. Ao voltar nessa região para cima, isso aqui dá uma chance, por exemplo, de venda. Mas aí o preço já teria que vir de baixo para cima, ou seja, ele precisa perder a região, navegar lá para o final. E como a gente sabe que aqui tem uma região muito acumulada e teve essa conexão azul
e o cinza junto, a gente tem uma leitura de que isso aqui é uma resistência. A mesma leitura, então vocês vão imaginar isso aqui, ele chegou, bateu, opa, região de resistência, preço tende a segurar, preço tende a voltar. No contexto ao contrário, se fosse um movimento que vem de cima para baixo, a lógica seria a mesma. O mercado vem caindo, pá, pá, pá. Na hora que ele chega nessa região, ele tende a voltar a subir. Por quê? É bem provável que aqui os compradores vão defender a região, tá? E a pista visual que a gente precisa é essa aqui, ó. É esse preço aqui, tá? Por quê? Porque nele teve a maior, digamos, dificuldade do rompimento. Bateu aqui, ele sentiu, por quê? Porque eles torraram muito negócio aqui, é uma região que teve muito negócio, então isso cria uma barreira, tá? Tá difícil até aqui, galera? Ou vocês estão conseguindo entender? Vai ser disponibilizada a gravação sim, Fabrício. Tá bom? Então tá, a Aline perguntou qual o gráfico de tempo no Profit. Vocês podem usar o gráfico que vocês quiserem, turma. Quer ver? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar um gráfico de tempo aí. Se você quiser, você pode colocar aí os 5 minutos, 2 minutos, o gráfico de Renko, o gráfico de pontos, o que você está acostumado a usar e que você sente que te ajuda. Se não está ajudando, não se preocupe com o gráfico de tempo agora, porque você vai ter o gráfico da SG que vai servir como a bússola para você. Olha como respeitou a região aqui. E a importância de vocês prestarem atenção na região certa, tá? Por exemplo, antes aqui a gente tinha no Renko um histórico que mostrava que o preço tinha feito exatamente isso aqui. Ele bateu, tocou, subiu, certo? Aonde era a região? Era próximo dessa aqui. O que aconteceu aqui? Bateu, 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 virou. Sérgio, podia ter feito uma compra aqui com stop? Poderia. Aí você vai me perguntar, e aonde seria o stop? Cara, aqui na ASG, a gente tem um stop de segurança. Então, primeira coisa, stop de segurança é uma coisa, stop de operação para, digamos assim, proteção rápida, não precisa ser esse stop que eu vou mostrar para vocês. Se vocês entenderem o Renko, vocês vão ter o stop mais barato do planeta, tá? Por quê? Se eu já tinha aquele histórico aqui, e eu tenho o mesmo histórico aqui, se eu arrisco uma compra aqui, eu já estopo abaixo dessa região visual. Por quê? Porque eu já estou vendo que o Renko virou, pô, ninguém conseguiu bater essa região. Então o stop já pode ficar abaixo aqui. Eu sempre deixo uma margem de 50 pontos. Por quê? O sistema da ASG, nessa leitura do Renko, eu não faço a leitura de RLP. Porque a RLP é o que causa o ruído no preço. Se vocês que leem fluxo pegarem um Times and Trades, vocês vão ver que toda essa oscilação do índice que fica parecendo que fica um negócio maluco, é a RLP, não é negócio, muitas vezes, de intenção de player. Aí, o que acontece? O índice fica doidão, né? Ele fica para cima, para baixo, rabisca, pá. E se você coloca o seu stop muito colado, pelo fato da negociação da RLP ter essa oscilação, você vai tomar um stop, tá? Mas aqui no sistema ele vai tirar esse ruído, para que a gente não veja o que? Exatamente o que a gente não quer. A gente não quer ver negócio de varejo, a gente quer ver negócio de coisa grande, de institucional, de quem realmente move o mercado. Vocês estão conseguindo entender agora? Tá ficando fácil? Eu sei que, pô, primeira vez que vocês estão usando a ferramenta, normal, vai ter um pouco de dificuldade e tal. Tranquilo, tá? Pense o seguinte, cara, coloquei você dentro de uma Ferrari. Tem botão para você apertar que ela acelera mais, que ela vai fazer uma curva acentuada, o volante vai ficar mais firme. Tem uma outra configuração que o volante fica mais solto. Cara, até você pegar o jeito, vai levar uns dias aqui, mas isso é comum, isso é normal. Todo mundo que hoje ganha dinheiro com a SG passou por esse processo. Ele é um processo, às vezes, até um pouquinho chato no início, porque eu sei que a galera quer chegar, quer clicar, quer fazer trade e tal.
Mas, cara, não adianta. Vocês precisam aprender a usar o carro primeiro, tá? E vocês prestarem atenção nos detalhes. Então, beleza. Eu sei que essa região é uma região importante. Ah, isso significa que vai chegar aqui e nunca vai passar? Não. Mas ele vai passar se tiver alguma história aqui. Preciso ter uma história. Eu preciso ver o fluxo. Se não tem fluxo, ele tem uma grande chance de chegar aqui e travar de novo. Ou chegar próximo, daqui a pouco ele volta aqui e não ganha direcional, tá? Se eu fosse perguntar para vocês hoje o seguinte, galera, se eu fosse só fazer trade de compra e venda no fundo e no topo do canal, quantos pontos eu teria feito? Quem pegou a leitura da abertura, que viu, assim que o canal se formou, aonde foi que o preço tocou e retrocedeu? Foi quando o preço estava no topo do canal. Antes desse movimento de alta, aonde foi que o preço tocou e voltou a subir? Foi no fundo do canal. Aonde o preço agora está querendo romper e tem dificuldade? No topo do canal. Ou seja, só nessa micro oscilação, se a gente fosse considerar a forma como o preço se moveu, a gente já teria feito operações. E aí eu falo para vocês, eu poderia chegar aqui, galera, tô comprando aqui, pessoal, tô vendendo aqui. Só que aí vocês vão ficar igual, desculpe o palavreado, mas vocês vão ficar igual papagaio de pirata. Vocês vão ficar só repetindo o que eu falo, vocês não vão entender a ferramenta. E aí, o que, que vai acontecer? Um dia que eu não dormi legal, um dia que a minha esposa me bater aqui, de vez em quando ela dá umas porradas na minha cabeça aqui, eu não queria falar, mas já que estamos falando, brincadeira. Cara, eu não vou treinar legal. E se eu não treinar legal, eu vou influenciar vocês a não treinarem legal. Então, qual que é a ideia da SG? Quando eu tinha educacional, cara, às vezes tinha dia que eu arrebentava na sala. Porra, dava compra, o mercado estourava, dava venda, vendia. Aí quando eu operava mal, eu ficava, puta, a galera toda saiu no loss porque eu fiz merda. E às vezes era porque eu, sei lá, tava num dia de merda, tava com a cabeça zoada, não tinha dormido direito e tal. Então eu falei, como que resolve isso? Como que faz o cara parar de perder dinheiro seguindo call humano? Porque se a gente depende de um cara para ter que ficar falando, pô, a gente precisa que esse cara esteja muito bem, porque é uma responsabilidade, não é fácil chegar e dar uma call. Você tem que pôr o seu na reta, literalmente. Falei, cara, se eu tivesse um sistema que sinalizasse e todo mundo conseguisse entender por igual, cara, a galera ia conseguir fazer trade legal e o pessoal ia conseguir fazer operação assertiva. Ó, aqui, por exemplo, ó, nessa região aqui do índice, cadê a canetinha aqui? Isso aqui, se o índice não rompe mais esses dois preços aqui e não rompe esse rencozinho, o que, que eu já espero dele? Que ele vire para baixo. Se eu faço um scalping numa dessa aqui, aonde que eu já sei que ele pode segurar o preço? Exatamente aqui, ó. Ele vai chegar aqui, se eu não tiver ligado, o que que acontece? Daqui a pouco ele volta na minha cara, tá? Ou seja, eu preciso estar ciente das regiões, das mudanças do renco para que eu reaja. Pô, fiz a entrada, tá? Eu vou falar aqui para quem gosta de um clique mais frenético. Depois a gente vai entrar num modo mais, digamos assim, tendência, mas como não tem tendência agora nesse mercado, a gente vai focar no que tem. Pô, fiz a venda, porra, o renco começou a ficar estranho, saiu no preço, meu irmão. Já era, já zerei. Não preciso ficar esperando pagar o meu alvo. Só que eu consigo, numa operação como essa aqui, às vezes ter um risco, cara, extremamente baixo. Eu acredito que a maioria aqui não saiba como que funciona um HFT, um robô de alta frequência. Então, o que que acontece? Um algoritmo de alta frequência, muitas vezes a saída em um player é determinada por tempo. Ou seja, ele dá o gatilho e se o preço já não se movimenta a favor da entrada, o HFT já sai da operação. Por isso que muitas vezes, quando você olha, tipo, quem olha fluxo aí, vai ver times em trades chovendo compra e venda rapidão. Por quê? Porque o HFT, o objetivo é isso aí. Ele entra para pagar. Se ele não paga, ele já sai fora. Quando o cara tem um HFT rodando em um colocation, por exemplo, o cara nunca que vai colocar um HFT para pôr um stop de 300 pontos no índice. Não faz sentido. A ideia é o quê? Ele precisa entrar e pagar. Se não paga, ele já zera. Aí ele zera às vezes no preço, meio ponto antes. Lógico, a gente não vai tradear freneticamente. Mas eu estou falando que, pelo menos conceitualmente, se você entender a lógica da virada do renko, entender as regiões, você sempre vai ter uma reação, uma leitura do que pode vir a acontecer. E isso vai te dar uma pista visual fantástica, porque é isso daí que vai fazer com que você evite deixar a operação voltar
Ou, por exemplo, se você só tá olhando um gráfico de tempo aqui, você nunca que ia conseguir ver isso aqui, cara. Essa estruturazinha aqui que deu aqui, ó, por exemplo. Então, se o cara já tá na SG, o cara tava de repente vendido, o cara já sabe, fala, cara, aqui não tá rolando, vou sair fora desse trade. Você não vai ficar torcendo para que o candle lá dos 5 minutos faça isso daqui e frite para baixo, né? Por quê? Porque não tem isso aqui. O que tem é isso aqui. Ele já tá falando pra gente, eu vou fechar aqui, eu vou fechar desse jeito, eu vou fechar desse jeito, sai fora, não fica torcendo. Mas o cara que não tem essa leitura, ele nunca vai entender isso, tá? Então o preço tá aqui, galera, topo do canal. Tem pressão de compra nesse índice, para esse índice arrebentar agora? Quem tá vendo o Speed Candle aí, pode me confirmar se o fluxo que a gente tem agora é um fluxo extremamente direcional ou é um fluxo ainda de indecisão? Na opinião de vocês aí. Vamos ver se vocês estão conseguindo entender a leitura. Vamos ver aí. Pode digitar no chat aí à vontade. Indecisão. Boa. Então, a primeira coisa que vocês aprenderam hoje. O fato de estar comprador não quer dizer que existe urgência, tá? Por quê? Porque é aí que a galera se engana. O cara olha o fluxo, ah, mas o Times em Trade está entrando compra. Ah, o indicador tal tá positivo. Tá, legal, mas o quão positivo? Qual é a urgência? Qual é a aceleração? Qual é o contexto real disso? Existe demanda ao ponto da gente esperar um movimento de uma volatilidade absurda no sentido direcional? Não. Beleza. Sérgio, e se romper? O que que eu faço? Você vai esperar, porque aí vem o tempo de tela. Vocês vão começar a usar SG, pensa que é o carro. Você está nesse carro, você está dirigindo ele. Aí eu sou engenheiro, eu tô te dando uma explicação. Só que, cara, você que está pilotando ele, muitas vezes você se torna um piloto melhor do que eu, que desenvolvi o carro. E a intenção é justamente essa. Eu tenho aluno na sala que faz mais dinheiro que eu aqui. Cara, eu fico extremamente feliz, porque eu falo, caraca, velho, pô, desenvolvi um negócio que a galera tá tendo percepção que às vezes eu não tive. Isso é muito legal. Inclusive eu aceito esses feedbacks. Quando você começar a fazer a operação, falar, cara, eu tô fazendo assim, tá dando certo. Me manda. Porque às vezes eu posso até ajustar isso de uma forma que contribua para os outros colegas da sala também. Então, o que, que a gente vai esperar? Cara, beleza, o fluxo não está mostrando urgência de compra, beleza? Beleza. O que, que eu tenho aqui? Um toque, dois toques. Opa, travou no terceiro toque. Se o cara estava comprado, o cara já tinha que estar ligado, que falou, ó, ele já testou uma, ele já testou duas, se ele não passar a terceira e eu ficar torcendo, daqui a pouco ele volta de novo. Pode ser que rompa? Pode. Sim. Mas o fato de você ter a interpretação visual vai fazer com que você se proteja. Porque numa situação em que não rompa, se você fez uma compra, por exemplo, aqui no 50%, cara, você vai conseguir sair dessa compra antes de torcer para acontecer o próximo movimento. Porque você tem a pista visual da região, tá? Ah, Sérgio, chegou aqui, eu paguei a parcial, joguei o meu médio e tô protegido. Cara, melhor ainda, porque aí você consegue alongar a operação. Tá com um contrato, não tenha ganância. Zero trade, põe no bolso. O mercado não mostra pra gente uma urgência absurda. Ah, às vezes ele vai passar um pouquinho, pode ir lá, pode. Mas assim, enquanto não houver demanda absurda, um fluxo extremamente direcional, não crie expectativas absurdas também, porque esse não é o contexto do momento. O fluxo está médio, se ele não passar dessa região, o preço vai voltar. Se ele voltar, qual é o primeiro preço em que ele tende a travar? Esse daqui. Ou seja, por causa dessa virada do bloco. Ele pode chegar nessa região, aliás, aqui tem um micro, né? Olha aqui, ele já virou aqui, então ele está indeciso aqui, ó. Está trabalhando em microestruturas, beleza? Então tá. Agora tenta imaginar isso, galera, visualmente, tá? No seu olhar técnico aí, sem eu mostrar essa anotação para vocês. Hoje, agora, quem chegou hoje aqui que nunca tinha olhado um renco na vida, que nunca não sabia
a leitura, ou que talvez até use o Renko, mas nunca tinha pensado dessa forma. Quantos aqui conseguem agora, apenas baseado nessa interpretação da virada do bloco, me responder assim, cara, eu tô começando a entender a estrutura do preço. Digita aí, eu. Fantástico. Cara, isso é muito legal porque a partir de agora vocês vão começar a ter uma visão da mesma forma como eu sempre vi o mercado. Como que eu vi o mercado? Para mim o mercado sempre era matemática. E a matemática, enquanto eu não tinha acesso a ela, eu não conseguia essas respostas. E aí a ideia do sistema é justamente me dar isso aqui, que se o preço rompeu agora, eu preciso que ele matematicamente se firme para cima desse preço. Esse aqui é o primeiro sinal. Se tem tendência, ele não perde mais o 250, tá? Ele tem que fazer as mudanças dele agora daqui para frente, certo? Todas as viradas que forem acontecer, as próximas precisam segurar o preço nas viradas. Se ele perde esse ponto, ele já mostra para mim que não existe clareza em termos de proporção de negócios, e isso já me dá o que? Uma leitura visual de que é provável, tá? A não ser que ele segure aqui no 250 e vá subindo cadenciado demais, é provável que ele vai ficar testando essas regiões e daqui a pouquinho, se entrar qualquer mudança aqui no cenário da SG, ele vem para romper o fundo. E aí tem uma sacada incrível que eu vou passar para vocês, que é assim: se o preço sobe muito cadenciado, muito lerdo, muito devagar, uma preguiça, vocês vão ver e falar, rapaz, o negócio tá uma preguiça danada, né? Na maioria das vezes, vocês podem anotar o que eu tô falando. Quando entra a venda, ele faz assim, bruf, ele vem arrebentando no meio. Aí o cara que tá buscando pullback, meu irmão, o cara se arrebenta, mas arrebenta bonito. É, bonito não, coitado, se arrebenta feio. Por quê? Porque ele não entende a matemática desse jogo. E é difícil de entender, não tem como. Olha, eu acabei de falar. Na hora que ele vem à venda, ele vem para arrebentar. Porque ele sobe com dificuldade demais, ele sobe muito arrastado. Se eu for explicar essa confluência no Market Data para vocês, vocês vão entender, só que vocês nunca vão conseguir ler isso. O que justifica isso daqui? É porque quando acontece a compra, tá tendo a agressão, eles estão comprando, tá tendo renovação nessa compra, só que existe uma força oculta, é como se tivesse alguém aqui sempre segurando, trabalhando o contrário, né? Quem já viu, quem é da igreja viu falando assim que o inimigo fica ao derredor. É justamente isso, ó, o inimigo tá ao derredor, ele tá rondeando a terra, né? Ou seja, o preço tá indo, mas tá indo agarrado. Aí na hora que a sardinhada, o pessoal que acha que vai estourar, o cara traça LTA, traça o Diaba 4, cruza a média e tal, o vendedor, qualquer agressão de venda é suficiente para na hora que ele vem, ele escorrega muito mais fácil do que o movimento da compra. Se vocês pegarem no tempo isso, às vezes esse movimento pode ter demorado 40 minutos para acontecer. E às vezes só essa pernada acontece em 1 ou 2 minutos ou 5 minutos. Ou seja, ele atravessa o tempo. Por quê? Porque o que está oculto nessa leitura, só matematicamente você consegue entender isso, tá? E é bem provável que agora, pelo fato da forma como ele subiu, ele vai vir aqui para buscar a região do fundo do canal. E aqui vem outra pegadinha que o mercado vai te induzir. Se você for ansioso, anota o que eu tô te falando. Você vai ver esse negócio aqui agora pegar fogo, você vai pensar assim, porra, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que eu vendo? Será que eu não vendo? E aí o seu maior erro é se você vender aqui. Ou seja, você tinha que estar ligado aqui, porque é aqui que está o segredo. Mas é claro, hoje é o seu primeiro dia, você não vai chegar aqui hoje e entender isso de uma forma que, porra, beleza, já tô arrebentando. Mas eu garanto uma coisa para vocês, cara. Se vocês investirem tempo nesse conhecimento que eu tô passando para vocês, vocês vão ver o mercado de uma forma como vocês nunca viram antes. Por quê?
Porque eu aposto que vocês nunca ouviram falar dessa matemática do jeito que eu expliquei para vocês. E é aqui que está o segredo. É aqui onde pessoa física morre. Porque algoritmo é matemática pura. Nenhum institucional sério que trata HFT se baseia no educacional que é ensinado. A gente está falando de institucional. Então existe duas separações aí. Existe o jogo que é jogado por pessoa física, aí vem a galera que ensina os operacionais para pessoa física. Tem muito operacional bom, não estou falando que não tem. Tem coisa boa? Tem. Mas você vai ter que peneirar demais, porque você vai achar um legal e 100 ruim. Principalmente nessa onda da galera de vender curso e tal, guruzada, aparece muita coisa que não vai funcionar legal, né? E aqui, qual que é a ideia disso aqui? Te dá uma visão, ó, mais uma vez chegou lá na região, tá? Tá respeitando, só que agora aqui, qual que é o lance? Eu tenho também, ao mesmo tempo, essa região aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês aí. Será que o preço agora vai ter condição de passar direto? Porque isso aqui vira uma pré-resistência. A não ser que tenha uma aceleração compradora muito forte para romper. Do contrário, olha como eu já tenho um olhar de tempo da SG, eu já imagino o quê? Pavio, corpo. Agora, o que eu não sei, a resposta é o seguinte, eu não consigo prever o futuro, eu não sou mãe de Ná. Mas o que eu sei, se esse preço não passar mais acima do 260 e isso não virar, esse é o ponto onde eles vão travar a venda e o mercado vai começar a trabalhar para baixo desse ponto. Agora, para confirmar se a minha leitura está certa, eu precisaria ter confirmações no fluxo, só que o fluxo hoje está um fluxo feio, tá? A gente tem pressão no canal, um pouquinho vendedora, tem o validador um pouco mais negativo, tem a setinha negativa, e ao mesmo tempo a gente vê uma briga, né? Fala, pô, o velocímetro do Speed Candle parece que não ajuda, assim, ele não fica confluente. Então ainda existe o quê? Um ponto de dúvida, tá? Se eu estou no ponto da dúvida e eu não me sinto confortável muitas vezes para fazer a entrada, eu não faço nada, eu aguardo, espero uma melhor confluência, tá bom? Então é importante ter essa percepção, porque quando vocês começarem a dominar essa leitura, vocês vão ver que operar com a SG vai se tornar algo muito, mas muito mais tranquilo para a tomada de decisão de vocês. E vocês não precisam entrar em todas as operações. Você precisa entrar na operação que você gosta de entrar. Então aqui, por exemplo, na sala, eu tenho cara que só treina topo e fundo do canal. Eu tenho aluno que não gosta de fazer esse operacional porque ele prefere muitas vezes trabalhar uma montagem de posição. Cara, tudo é possível. Então pensa assim, eu tô te dando um carro, cara, o jeito que você vai ganhar essa corrida vai depender de você. O carro é carro para ganhar a corrida. Agora, se a gente fosse comparar, por exemplo, um Ayrton Senna, ele era um piloto mais reativo. Era aquele cara, digamos assim, entre aspas, que ia mais na base do risco. Ele fazia umas curvas lá que às vezes ficava um dedo da parede e só ele fazia aquilo, cara. Era algo incrível. Por isso que ele virou aí, né, o nosso ícone, o nosso herói aí da Fórmula 1. Ao mesmo tempo, tinham pilotos que competiam com eles. Você pega um Prost, por exemplo, que era do mesmo nível que ele em termos de profissionalismo, só que um cara mais metódico. Ele era um cara mais equilibrado, digamos assim, ele não se colocava muito ao risco, tá? E isso já trazia para ele também vantagens muitas vezes. Então haviam corridas que ele vencia, porque ele era mais metódico, e aquelas que exigia de um cara mais reativo, o Senna arrebentava. E os dois eram campeões, os dois eram sempre os primeiros. E aqui o objetivo é esse. Cara, eu não sei qual que é o seu perfil, mas eu sei de uma coisa, a ferramenta ela pode colocar no patamar dos 3 melhores. E eu acredito que todos vocês querem estar nesse patamar, vencendo, usando a ferramenta para vocês ganharem dinheiro com o mercado. Olha aqui a importância de entender a virada do Renko. Se eu estou vendido aqui, o preço tem que passar esse fundo. Passou o fundo, ele tende a buscar esse. Se eu estou vendido aqui e esse preço volta, eu nem preciso pôr stop lá para cima, galera. Aqui eu já posso cair fora. O Renko virou aqui e esticou. Vocês estão entendendo isso? Quem está gostando aí da aula, galera? Quem está entendendo? Quem está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio?
Ó, chegar aqui, se eu tô vendido, por exemplo, Sérgio, eu não quero correr o risco de tomar um stop aqui. O que que eu faço? Posiciona sua saída meio ponto abaixo. Proteja-se. Ah, Sérgio, mas aí você está me explicando um operacional que é muito frenético. Estou dando um exemplo para a galera que está começando e que tem dificuldade de gerenciar a operação, tá? Em um mercado que não tem tendência clara, é sempre um ponto de interrogação entender para onde que vai, tá? Se eu for olhar o gráfico, eu vou ter uma ideia para onde vai. A ESG ela vai ser reativa ao momento. Se você é um grafista profissional que já tem uma baita análise, você com certeza vai atuar a favor de um movimento que seja mais favorável com a sua confluência. Então, esse modelo de stop muito curto, muitas vezes vai implicar em mais operações. Mas eu penso o seguinte, mais operações com assertividade são boas operações. O que é ruim? O cara compra, vende, vende, compra, faz um monte de entrada, um monte de stop, cara, uma bagunça maluca. Chega perto do stop, o cara não reage, sai fora do trade, não se protege. E aí o que que acontece? Vira uma salada de fruta, né? O operacional do trader, tá? Agora, se você está entendendo a estrutura do mercado e as possibilidades da mudança do preço, você começa a ter uma ideia melhor de como gerenciar aí esses movimentos, tá? Então, em um dia como hoje aqui, a gente não tem direcional, galera. Quem pode responder para mim agora aqui, tá? Vamos ver quem está prestando atenção. Os alunos antigos não valem, hein? Ô Jean, vê se não. O Jean, eu faço pergunta e ele fica lá, sou eu, como se ele fosse iniciante. O cara tem 5 anos de me acompanha. Ó, os alunos novos, galera que chegou hoje, qual é o sinal que mostra que não existe tendência nesse índice agora? Quem pode responder aí? Qual o sinal da SG? Qual que é o indicador? Qual é aquele que a partir de hoje você vai olhar e falar, pô, esse indicador tá me falando isso daqui. Quem ousa a digitar no chat aí? Manda aí. Então, beleza. Quem colocou Speed Candle ou velocímetro, existe uma cláusula aí que vocês assinaram, não sei se vocês viram, que na resposta correta vocês vão mandar um Pix de R$ 500 agora, tá? O pessoal do suporte vai mandar para vocês aí, já tá printado aí, ô Rafa. Já manda essa cobrança pra galera aí, hein? Pode cobrar aí. O pessoal acertou, então a informação valeu a pena. É, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora vamos desacelerar um pouco. Tem uma galera que é nova, tá? Muita calma, fiquem tranquilos. A gente vai dar atenção para todo mundo aqui. É o primeiro dia de vocês, tá? O mercado hoje está mais tranquilo também. Então já deu para matar a charada do Renko, tá? Agora só me responda o seguinte: quem aqui é a primeira vez que está no day trade? Fala, cara, eu nunca cliquei na vida, eu não sei, eu não tô entendendo bolufa de nada, eu não sei o que é Renko, eu não sei o que é gráfico de nada, eu não tenho nem Profit instalado. Rapaz, você tá falando grego, eu tô igual bolacha em boca de velho, tá? Você tá falando e eu tô indo para todo lado. Manda aí só para eu ter uma ideia de quantas pessoas assim que são completamente novas, tá? Novatas que nunca operaram no mercado. Então fiquem tranquilos aí, tá? A gente vai ter aulas, na verdade, para vocês, que são aulas mais de iniciante mesmo, tá? Então tá. Ó, primeira coisa, o pessoal que é novo, que é a primeira vez que tá no mercado, que nunca operou day trade, a gente vai fazer as aulas de reforço no período da noite, tá? Por que o período da noite? Porque é o momento que a gente consegue pausar o mercado. Aí a gente pausa, você vai receber a aula de como instalar a plataforma, os conceitos básicos, o que é um stop, o que é uma parcial, como clicar na plataforma da Profit ou na plataforma que você for utilizar. Então,
Agora, a gente está um pouco mais focado na leitura do mercado, porque é um mercado ao vivo. Então, a gente só tem essa oportunidade, esse horário, para realmente focar na leitura do momento. Se eu focar aqui na aula mais, digamos assim, inicial, tendo em vista que 90% da galera aqui já opera, a gente vai voltar muito no tempo e pela oportunidade que a gente tem agora de enfatizar os sinais em tempo real, até para que vocês testem, falem, pô, será que a ferramenta dá sinal legal mesmo? Não dá? É balela? É conversa de vendedor ou o negócio é bom mesmo? Então, eu vou optar aqui por seguir mais no sentido da aula técnica, tá? Mas, talvez vocês não entendam um pouco hoje, mas mesmo assim prestem atenção, porque isso daqui é só uma questão de instrução. Daqui uma semana, alguns dias, você pegando o básico, você já vai entender o que eu estou te falando. Olha aqui, outra oportunidade que acabou de dar aqui, ó, enquanto eu estava explicando. Tentando pegar a canetinha aqui, ó. Viram aqui, galera? Por que não vender e buscar compra nessa região? Tá? Estão conseguindo entender? O que nós tivemos aqui? Ah, vocês chegaram a ver aqui o... Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, todos vocês, mas eu postei um vídeo ontem falando de um setup. Setup do Renko, tá lá no YouTube, tá? Que é o quê? Duas viradas do Renko no fundo do canal para scalping. Stop de 50 pontos, alvo de 100. Aqui já teria pago o alvo de 100 pontos, tá bom? Ah, Sérgio, eu não fiz esse trade. Agora você não faz mais. Ele é um trade rápido, tá? Mas eu enfatizei o movimento aqui só para lembrar vocês, tá bom? Que, cara, dá muita oportunidade. Vocês vão ter oportunidade de fazer trade de scalping. Quem gosta de alongar a operação, vai traçando uma LTBzinha, viu que o sinal tá ainda negativo, não precisa fazer o trade do scalping. Isso aqui é pro cara que gosta de fazer o trade de scalping. O que eu quero dizer para vocês é que com a ferramenta vocês conseguem, digamos assim, se enquadrar no perfil de vocês. Então, eu tenho alunos que gostam de clicar bastante, eu tenho outros alunos que não gostam. E tá tudo certo. O que é importante é que todos ganhem dinheiro. Se vocês ganharem dinheiro, cara, o objetivo é esse, tá? Que vocês consigam performar no mercado, tá? O que eu tenho de leitura aqui? Vamos lá, vamos desossar a ASG. Tive uma conexão, um plug, plugou aqui, cinza com azul. O que é isso? Região de muita absorção, teve muito negócio de absorção. Preço está distante para baixo, se vier aqui, eu já imagino o quê? Uma resistência. Aonde que está isso? Entre o 100 e o 140, tá? Beleza. Se eu já sei que entre o 100 e 140 pode ter a região, o que eu vou olhar no gráfico? Opa, lembra que aqui tinha um ponto? Olha como que é isso aqui, ó. Ele bateu aqui, rompeu. Quando rompe, qual que é o conceito básico? Suporte vira resistência, resistência vira suporte. Chegou na linha, a gente sabe que estatisticamente tende a segurar. Só que, se volta aqui e não passa, ele bate exatamente na mesma região. Vai testar a linha. Agora, qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é isso aqui. Eu quero entender isso. Esse micro movimento. Porque aqui ou o preço vai vir para fazer essa continuidade de queda, beleza? Ou a minha expectativa é que ele faça isso aqui, ó. Ele volte a testar. Se ele passar, qual é a minha segunda expectativa? Que ele faça isso aqui. Beleza? Estão conseguindo imaginar os contextos? Isso é muito importante, galera. Vocês imaginar os contextos te dá uma ideia do que pode vir a acontecer, te dá uma noção legal dos próximos movimentos que nem existem. Vocês vão estar lá na frente, ó, passou. Aonde que ele vai querer testar agora? Vai testar aqui, tá? Se chegou a dar uma rompidinha, voltou para baixo, então beleza, mas ele tem que voltar a acelerar, ele não pode ficar lateralizando aqui e voltar para cima. Estão conseguindo pegar aí, turma?
Galera, como que tá em relação à conexão aí de velocidade da ferramenta? Porque assim, o Zoom, ele tem uma conexão muito boa, tá? Pode ser que talvez a internet que você está usando aí, verifique se ela... Aí teria que pingar aí para ver como que tá a sua latência. Às vezes pode ser o seu computador, tá? Eu falo isso porque se a conexão de repente não tiver muito estável, verifica, faz o teste aí de conexão e teste de upload, tá? Porque a conexão do Zoom ela é muito fiel, tá bom? Se der alguma diferençazinha de até 500 milissegundos, 1 segundo, é aceitável. Não vai ser isso aí que vai mudar, tipo assim, nossa, é uma mudança no mercado e tal, né? Então dá para você conferir isso, confira se o seu hardware, né, consegue aí processar o Zoom numa tranquilidade também. Na pior das hipóteses, se o seu PC tiver, digamos assim, tendo gargalo de verificação em relação à atualização, consulta o seguinte, você está usando o aplicativo do Zoom ou a versão web? A versão aplicativa é melhor, tá? Porque ele vai receber dados via streaming e vai processar na sua CPU direto. Olha aqui, segurou. Bateram aí, pressão Ei, vindo forte de trader, venda. o Ó a mudança validador no speed atingiu o candle nível acelerando, máximo da tá? sua força. Em Mas cuidado estágio com a ultra, pegadinha, evite tá? Não operações se de iludam. contra-tendência. Só vai ganhar tendência clara se esse negócio aqui começar a pegar fogo. Ele precisa passar de 500, 600, 700, 800, 1000. Aí falou, opa, agora a coisa começa a andar, tá? Se daqui do 500 já volta para 350, 250, esquece, não vai ter tendência, tá? Só tem tendência se tem fluxo. Não existe fluxo sem tendência, tá? Ó, outras condições importantes. O Renko tentou virar, na sequência o vendedor já, opa, bateu ele aí, tá? E aí você vai prestando atenção. Nesse ponto agora, é muito importante você entender uma coisa. Aonde o preço está agora, esse é o pior do pior preço que você possa imaginar para você arriscar fazer uma entrada de venda aí. Ah, Sérgio, mas tá vendedor, tá não sei o que, tá vendedor. Mas lembra que lá em cima também tava comprador? Imagina o canto da sereia, né? Fica, oi, vem aqui, tô te esperando, vende. Cara, aqui não é ponto ideal. O próprio sistema já te fala assim, ó, respeite os limites de segurança. Tá escrito aqui, ó, não venda aqui no rompimento dessa região. Por que que a gente não vende no rompimento dessa região? Porque, a não ser que seja um fluxo direcional, que agora parece, tá? Ele está contando essa história pra gente, que é um fluxo mais direcional. Se ele deixa de ser direcional, se ele desacelera, é bem provável que ele vai voltar. Esse daqui é o trade para quem já está na operação. O cara que vendeu, entendendo as viradas do Renko, que pegou quando o preço estava lá no topo do canal, se você está vendido aí você vai alongar a sua operação. E sabe o que é melhor? Se você não quiser correr risco de deixar ficar voltando, tá inseguro, você vai fazer o seguinte, eu já vou trazendo a minha saída. Para onde? Para onde eu sei que já o Renko virou. Se ele virou aqui, esse ponto aqui eu já posso me proteger aqui próximo. Aí você pensa o quê, cara? Vamos falar aí, tô, sei lá, pegando 600 pontos. Protege com 400, cara. Não fica querendo, tipo, vou proteger meio ponto que eu quero pegar 2.000. Né? O mercado só andou 500 pontos até agora, 535 pontos de amplitude. Então não adianta ter uma expectativa de algo que não está acontecendo. Pode ser que anda? Pode. Mas a gente não quer tradar no pode, a gente quer tradar no que é, não no que pode ser, tá? Então aqui você, na virada do Renko, já sabe que fala, cara, agora esse índice, se ele continuar fritando aí, meu irmão, você desce vendido, você segura essa operação, tá? Enquanto ele não virar e não romper isso aqui, você pode ficar no trade da venda, não tenha medo, tá? O que você vai gerenciar é o quê? O cuidado na hora que o Renko virar. Virou, você olha o seu financeiro, estou ganhando X, não quero deixar devolver. Beleza, então você já se protege. Porque se ele vir aqui e sobe muito rápido, ele pode testar para voltar aonde? Nesse ponto dos 50%, tá? E aqui a gente vai ter aqui, ó, nossa, acelerou bonito, hein? Ó, galera, vamos aproveitar que o preço chegou aí. Região de alvo. Alguém tá vendido aí? Esse ponto aqui é o primeiro alvo. Da forma como o preço está caindo, eu tenho a sensação que ele vai buscar o alvo 2, tá? Mas
é a minha sensação, ela não supera o algoritmo. Então, o que, que é importante? Se o preço começar a patinar aqui, você tem que ficar ligado, tá? O Renko virou para baixo, não nem picotou para cima do alvo. Já sai do seu stop gain que estava aqui, joga ele aqui, ó. Já protege aqui sua saída. Se você está vendido, aqui você já não deixa voltar mais. Esticou, foi embora, maravilha. Não esticou, voltou, tirou, você garantiu um baita trade de venda em um mercado que muita gente talvez não conseguiu ter essa sacada, essa leitura, tá? Se você quiser deixar uma margem para, tipo, às vezes ele vem dar uma violinadinha, não esqueça da regra da RLP. Às vezes ela vai dar o ruído, se você colar muito próximo, ele vai vir dar uma violinadinha. Então, isso você pode calibrar como você se sentir confortável em termos financeiros. Vamos falar que eu estou ganhando, sei lá, R$ 1.000 agora. Pô, se voltar aqui me tira com, sei lá, 900. Tô confortável? Tô. Mas eu fico confortável de sair com 800 e se o preço vier dar uma violinadinha aqui e voltar a cair, eu quero fazer 1.200. Beleza, tá certo, não tem problema. Então a referência da virada do Renko é para que você consiga ter a percepção, tá? Agora, o que vai definir o seu ponto de saída melhor é o fato de você, logicamente, encaixar isso com a sua expectativa financeira. Já tá feliz com o resultado? Cola ele aqui, não devolve, não fica torcedor, não fica esperando que, ah não, ele vai, eu tracei uma Fibonacci lá não sei aonde, o preço vai lá. O que mais quebra, galera, é justamente essa confiança e de o preço vai, o mercado vai fazer, o mercado tem que fazer. Cara, isso é o que normalmente a maioria da galera se perde no mercado. Eu sou um cara que, modéstia à parte, eu acho que eu tenho muito conhecimento de dados e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou a primeira pessoa que ia falar que, cara, eu nunca sei o que o mercado vai fazer. Eu nunca projeto alvo e falo, ele vai. Por quê? Porque, cara, só se matematicamente isso confluir. Do contrário, é o meu achismo falando mais alto do que um algoritmo. E o meu achismo é errado. Eu não posso tradar no achismo, eu preciso tradar a favor do sistema. E aí é essa confiança e o gerenciamento certo que me faz extrair dinheiro desse mercado. Porque com o gerenciamento certo e a leitura correta, eu me organizo. Não dá para fazer dinheiro no day trade sem organização, sem saber onde você vai pagar, sem saber aonde você vai proteger, sem saber aonde é o ponto ruim para fazer uma entrada, sem saber que existem pontos confluentes que te dão sinais melhores, sem entender a estrutura das regiões que são formadas nas ferramentas. Agora, quando você tem toda essa informação, cara, pronta, meu irmão, a gente está falando de um jogo que 95% do mercado, 95% do mercado não conheceu ainda. Hoje a gente tem aqui na sala 350 pessoas. E eu falo isso com toda a humildade. Vocês estão tendo o privilégio de ter uma ferramenta pensada como ferramenta de player grande. Eu acho que a maioria aqui não conhece o Alfredo Menezes, que é um cara das antigas. Talvez quem já tem mais tempo de mercado conheça, que é um trader que trabalhou no institucional de verdade. O cara hoje gera um fundo de 3 bilhões. Amanhã eu tenho uma reunião com esse cara, porque a SG está ganhando notoriedade e ele me pediu para que eu marcasse uma reunião com ele. Então, para vocês terem ideia, galera, de que esse é um jogo de gente grande. A gente aqui tem uma oportunidade incrível de usar isso a favor para vocês ganharem dinheiro. E aí o meu pedido para vocês, confiem na ferramenta, deem um voto na ferramenta. Cuidado para vocês não misturarem o operacional que não funciona com a ASG. Se você tem um operacional que funciona, legal, bacana, show de bola, vai dar certo. Mas faça uma reflexão realista do seguinte, cara, o operacional que você tem hoje te faz ganhar dinheiro ou não? Se ele não faz você ganhar dinheiro, eu vou te falar o seguinte, foca na ASG, foca nessas explicações, essa aula vai ficar gravada, vou subir ela lá no meu canal do YouTube
E aí você vai, talvez amanhã, Sérgio, ainda estou um pouco perdido. Quarta-feira, Sérgio, tá começando a clarear, mas ainda estou com dificuldade. Na quinta, Sérgio, tá começando a entrar na cabeça, mas ainda sinto que eu preciso de tempo. Não tem problema. O mais importante, qual que é a ideia de vocês terem esse prazo de estar aqui 7 dias? É para vocês avaliarem a capacidade do que isso pode tornar no futuro para vocês. Aí você vai ser honesto com você mesmo. Ah, isso daqui tem mais chance de eu perder ou mais chance de eu ganhar? Porque aí a adaptação do uso vai só ser uma questão de tempo. A gente sabe que o mercado é uma das, digamos, atividades mais difíceis que existem. Mas por que, que é uma das mais difíceis? Porque muita gente aprendeu a operar mercado sem ter, digamos, as ferramentas certas para o mercado. E isso é algo que eu sempre falo há muito tempo. As plataformas que a gente usa só oferecem o básico. E aí envolve uma outra questão. Surge um monte de operacional, um monte de coisa, e que às vezes não leva o cara a lugar algum. Aí você compra o curso de um, curso do outro, curso do Beltrano, a mentoria e tal, e pá, e pá, e pá, e pá. E, cara, a coisa não Ei, fecha. trader! O Prestem validador atenção em atingiu o tudo que nível eu falei para máximo da sua vocês. força. Eu Em duvido estágio que Ultra, vocês evite não operações vão de olhar a ferramenta e falar, contra-tendência. rapaz, o negócio realmente é espetacular, tá? Olha aqui que eu falei para vocês. Enquanto não romper a região das viradas do Renko, se você está vendido, só mantenha o seu stop gain. Se esse mercado continuar fritando, daqui a pouco o Renko vira de novo e vai buscar o próximo alvo. Não tem necessidade de você sair dessa operação. Aí, se o cara é alfaceiro, né? Porque a galera tem aquele lance de mão de alface, não sei o quê. Hoje você não vai ser mais. Você vai ter que ser mão de alface no momento certo. Que não é nem mão de alface, você vai ter que ser reativo. Enquanto o mercado estava confuso, operação confusa. Trade que encaixa na expectativa de fazer operações, digamos, mais. Eu preciso de mais segurança. Então, pista molhada, com chuva, tô no carro a 400, vou desacelerar, vou ir a 180, 150. Mas tô no carro e o carro tá me guiando, eu tô no controle dele. Carro acelerou, meu irmão, porque tem sol, pista bonita, o pneu tá de acordo com o asfalto, é o dia que você vai fazer muita grana. Dia que a gente não vai fazer muita grana, a gente não pode perder dinheiro. A maioria da galera rasga dinheiro naqueles primeiros 15 minutos do mercado lá, que o mercado tá assim, né? Fica muito maluco. O cara não sabe. Aí o cara, porra, vou comprar. Aí o preço cai. Porra, vou vender. O preço sobe. Porra, vou fazer. Aí o cara já vai perdendo a cabeça, ele vai fazendo médio, não sei o quê. E por quê? Falta de paciência. Falta de ter uma leitura direcional, tá? Mas hoje vocês vão ter. Eu expliquei conceitualmente a regra do renco, as viradas, a estrutura inicial aqui para vocês entenderem as regiões de suporte e resistências que acontecem no tempo, dentro do tempo. Tá? Eu falo muito de tempo, a galera às vezes pode falar, pô, o cara tá falando igual cientista, mas é porque, cara, isso é muito importante. Se vocês não entenderem o que acontece no tempo, vocês vão ficar tradando o gráfico de tempo sem entender o que acontece dentro dele. E isso é um problema, né? Isso não é legal. Então, eu não estou aqui para anular o que vocês conhecem, mas eu estou aqui para trazer o quê? Para vocês um olhar diferente. Que vocês vão começar a olhar de um jeito diferente. Fala, cara, a coisa começou a fazer sentido. Turma, quem está gostando da aula até agora? Show de bola. Feedbacks fantásticos, muito bom. Maravilha. E aí, agora é o seguinte, tá? Quem tá perdido aí, acha que a aula tá muito técnica, fique tranquilo,
a gente vai ter as aulas, vai a partir de hoje, às 19 horas, aqui no mesmo canal do Zoom, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir um replay, vai começar de um jeito, digamos, mais básico para quem for iniciante. Mas assim, o que eu quero, você que é iniciante, que está de repente um pouco perdido, quero que você entenda o seguinte. Cara, a ferramenta tem mostrado exatamente o que o mercado está fazendo, tem confluído com a explicação e com a região. Ou seja, você vai avaliar isso da seguinte forma, cara, tô no lugar certo ou não? A ferramenta, ela realmente mostra o que tem no mercado ou não? E aí, a partir daí, você que for do zero, a gente vai te dar as aulas e os apoios para que você comece a entender o mercado. Aí vão ter aulas mais teóricas, né? Vai ter um dashboard aí, aliás, um onboard com aulas para você estudar. Então fica tranquilo, tá? Avalie mais assim, por exemplo, pensa que eu tô te dando, eu tô explicando o carro e aí você olha o carro e fala, cara, é o seguinte, realmente o carro é bom. O negócio, o cara foi falando, porra, o carro acelerou, o mercado foi, pá, o negócio tá dando venda, o mercado tá caindo. O que você precisa saber agora é isso. O potencial disso e o como isso vai potencializar o seu resultado, tá? Ó, o índice tá numa queda brusca aí, galera, tá? Perceba um detalhe importante aqui. Enquanto o preço cai, olha a sinalização que a gente tem aqui. O que está escrito aqui nessa sinalização aqui, galera? Uau! Atenção ao Não velocímetro. opere Ele contra atingiu um ele. nível elevado. Essa é a Nossos algoritmos confluência detectaram não apenas de velocidade, força mas aceleração extrema do acompanhada mercado. de massa. Agora, Fluxo quanto maior esse altamente volume, vendedor. maior será a curvatura do mercado em direção à venda. Olha a Enquanto o diferença velocímetro indicar força quando vendedora, o não fluxo busque estava compras. sem direcional, lá em cima, o que, que a gente tinha? Velocímetro oscilando, 200, 300, 150, zerava, voltava. Agora a gente tem uma informação completamente diferente, ou seja, contexto direcional, tá? Quem está vendido pode já ir projetando as saídas aí, não deixa voltar, tá? Sempre olha a região da virada do bloco, tá? Então se ele virou agora aqui, opa, espero que ele vire de volta para baixo. Se não virar e passar direto para cima, aqui você já vai colocando a sua saída, não deixa voltar. Tava querendo zerar, viu que o Renko já reagiu para baixo? Meu irmão, vai segurando. Não reagiu, tá indeciso? Não deixe escapar as regiões, tá? Bom, vamos ver aí. Galera que tá aqui hoje, alguém fez operação só seguindo a SG e fez operações boas? Como que tá o resultado de vocês? Vou fazer uma enquetezinha aqui, tá? E aí eu vou começar a responder a galera. Fiquem tranquilos, vou dar uma atenção hiper mega especial para todos, tá? Fiquem tranquilos. Vocês estão no lugar certo. Não fiquem preocupados, a gente vai trabalhar para vocês performarem no máximo, tá? Para vocês operarem no nível elevado, tá? Então é importante que vocês continuem focados aqui, imersos junto com a gente, tá bom? Então vamos ver aí. O pessoal tá votando, já temos ali mais de 65% da galera positiva, mais 13% da galera somando ali já mais de 70% da galera, 15% empatado. Agora, olha que incrível, cara. O que mais me deixa feliz, assim, quando eu faço as explicações. Vamos, uma coisa muito importante para vocês, tá? Galera, eu falei em algum momento aqui, aonde era para comprar e vender, eu falei, pessoal, compra aqui ou vende ali. Algum momento eu falei isso? Não falei, né? Cara, se eu não falei, como que é possível mais de 70% da galera que tá usando a SG tá positiva sem precisar de um call? Olha, vocês estão vendo essa votação aí, isso aí é a galera que tá interagindo. Cara, esse é o ponto principal.
Se vocês entenderem a ferramenta, meu irmão, vocês vão entender o jogo do mercado. E aí, o que vai acontecer? Se você está chegando agora, está um pouquinho confuso, siga exatamente o que eu vou te falar. Vai para o simulador, faz um teste durante 15 dias, sem pressa. Não se preocupe, o resultado virá. Mas por que você tem que passar por esse processo de validação? Porque se você tiver medo de entrar, você nunca valida. E se você entrar com medo, você vai entrar errado. Porque a precipitação, a impulsividade, a falta do controle emocional pode atrapalhar o seu processo. Se você se atrapalhar no processo, você pode começar a desanimar. Por quê? Porque você não está respeitando, digamos assim, o momento certo de acelerar esse carro. A ideia da SG, quando a gente faz uma analogia de um carro de Fórmula 1, é literalmente pelo potencial que isso tem de acelerar o seu resultado. Mas até mesmo um piloto profissional, ele não coloca a vida dele em jogo, tipo, já chegando e correndo e apostando numa Fórmula 1 de verdade. Existem processos que a gente respeita, porque esses processos que vão fazer com que vocês validem o operacional. Quando vocês validarem o operacional, vocês vão ganhar confiança da ferramenta e, na medida que você for planilhando seus resultados, você vai falar, cara, é possível, eu consigo. Mas é importante que você entenda esse processo. Agora, é claro, a gente, num projeto do mercado financeiro, cara, tem 350 pessoas aqui, vai ter cara que já opera, já tem cara profissional, tem cara que já tem tempo de mercado, que aí vai chegar e a SG vai servir como? Literalmente aquele termo mamão com açúcar, porque aí o cara que já ganha dinheiro, agora vai só potencializar o resultado. Fala, cara, beleza, ótimo. Ou o cara que ganha, mas às vezes perde o gerenciamento por falta de detalhe. Agora você tem o detalhe, tá? Ó, presta atenção aqui, ó, fiz as marcaçãozinhas, tá? Beleza? Vamos ver aqui, no Renko, passou da região, o que eu vou esperar? Que o preço agora possa voltar para testar o meio do canal lá, tá? Mas só enfatizando isso, galera, é impressionante a capacidade que a ASG tem de elevar o nível de vocês em tão pouco tempo. Né? Você fazer uma votação dessa, ter mais de 75% das pessoas ganhando dinheiro, olha a diferença, 82 pessoas positivas, mais 16, né, votaram seguindo o call da SG, que é a mesma coisa. Pô, a gente está falando aí de uma soma de 98, agora 99 pessoas positivas, apenas 4 pessoas negativas, ou seja, é um número discrepante, assim, é um negócio bizarro. Em um mercado que a gente sabe que muita gente, né, comenta que 95% do mercado de traders não dão certo, mas aqui vai dar certo. Aqui a SG está aqui para mudar isso, tá? E é lógico, agora vai só depender de você ter um pouquinho de paciência nesse processo para validar. Turma, eu vou... alguma dúvida nesse momento agora? Senão o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o Marcelo para vocês, que é o nosso analista, que ele que vai conduzir a ASG na próxima semana. Essa semana eu vou ficar aqui dando algumas explicações para vocês de reforço, mas quem vai conduzir a sala é ele, tá? E aí o Marcelo, além de dar as explicações, ele também dá umas callzinhas aí para quem de repente quer de repente pegar uma operação e tal. Mas repito, e eu não estou falando isso para desmerecer ele, pelo contrário, ele é um ótimo trader, né, um cara que eu conheço. Mas, repito, o ouro, vocês vão extrair o dinheiro de verdade quando vocês dominarem a ASG, tá? Enquanto vocês não dominarem a ASG, vão com calma, não se precipitem, não precisa ter pressa. Vocês podem gravar essa tela, vocês podem, inclusive, na Profit que vocês usam,
plataforma que vocês usam aí, dá para você rodar a Profit e com a gravação Trader, da ASG, o validador vocês atingiu o nível podem, máximo da sua força. Em estágio digamos ultra, assim, evite treinar operações as de entradas, contratendência. tá? Vocês podem usar essa mesma gravação. O que você vai fazer? Você vai pegar esse reloginho que aparece aqui, aí você pega o replay do mercado, e aí o horário que você quiser. Se quiser fazer isso de noite, tá? Fica tranquilo, você pode fazer isso também, tá bom?